Bom dia a todos. Apareceu a mensagem de gravação iniciada, então, oficialmente, estamos estreando aqui o aplicativo Teams, nesta reunião do dia 11 de maio de 2021. Bom dia a todos, que é a reunião da segunda turma, segunda Câmara, segunda sessão de julgamento do CARF, mês de maio. Eu vou pedir para os colegas se apresentarem, então, os presentes, os conselheiros titulares e o suplente doutor Vigílio. Pedir para se apresentarem, então, doutor Mário e depois, na sequência, os demais. Bom dia, Mário Herges. Bom dia, Martim Gesto. Bom dia, Sara Silva. Bom dia, Ludmila Monteiro. Bom dia, Sônia Scioli. Bom dia, Leonan Medeiros. Bom dia, Virgílio Gil. E mais uma vez, bom dia. Aqui é o presidente Rony Anderson. E eu já vou passar a palavra. Vamos começar hoje com os processos de TR, né, início da sessão. Com a palavra vai ser todos os processos de relatoria, são uma série de processos, né, de 1 ao 32, todos de relatoria do Dr. Martim. Tá? E vamos começar com o contribuinte Matosul. Nós temos o processo 1 e depois tem o 2, e o 2 tem o processo item 3, que é um repetitivo associado ao item 2. Passar a palavra, começar pelo item 1, a gente não tem nenhuma ostentação oral nem nada. Passar a palavra, então, para o Dr. Martim Gesto. Por favor, Martim. Bom dia a todos. Dando início, então, ao primeiro da pauta, contribuinte Matosul Agroindústria. Esse caso trata-se de um recurso de ofício, interposto em face do acordo da RJ de Brasília, que foi exonerado o crédito tributário no valor de principal e multa, a soma per face R$ 2.113.509,94. Então, já indo direto para o voto, porque é uma questão de não conhecimento, tendo em vista que o valor exonerado, na época do acordo da RJ, o limite de alçada era R$ 1 milhão. O acordo é de 2014, o limite esse era de 2008, né? E esse limite foi alterado em 2017 para R$ 2.500.000. Então, portanto, tendo em vista que o valor exonerado e a principal e multa que se considera nessa contagem, conforme a legislação, é R$ 2.113.000 e inferior a R$ 2.500.000, e considerando que a súmula CARF 103 fala que, para fim de conhecimento do recurso difícil, aplique-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância, na data de hoje, então, o limite de alçada é superior ao valor exonerado do julgamento da RJ de origem. Logo, não deve ser conhecido o recurso de ofício apresentado. Antes posto, voto por não conhecer do recurso de ofício. Dúvidas, colegas? Passar a votação, então. Mário. Bom dia novamente. Eu acompanho o relator, presidente. Acompanho o relator também. Também acompanho. Também acompanho. Também estou acompanhando o relator. Vigílio. Acompanho. Eu também acompanho. Então, ficou por unanimidade de votos e tem, a qual os meus colegiados não conhecer do recurso, né, no recurso de ofício. Então, item 2 agora, por favor, Martim. O item 2, da mesma contribuinte, Matosul Agroindustrial Limitada. Aqui, trata-se de um caso um pouco diferente, eu nunca tinha visto relacionado isso a ITR, né? Mas a questão é simples, então eu vou resumir. O contribuinte não discute aqui o ITR, tá? O que ocorre? Ele foi lançado, iniciou o processo de fiscalização, ele foi intimado para apresentar o laudo do VTN, e se não, vai ser arbitrado conforme o VTN médio, ou vai ser arbitrado conforme a aptidão agrícola, e lá tinha qual era o valor que seria arbitrado. Aí, quando ele é intimado para apresentar o laudo, o que ele faz? Ele já retifica ele não retifica a sua DTR. Então, assim, o VTN dele ia aumentar de X para Y. Ele vai lá e calcula quanto que vai dar o Y,
calcula o valor total de quanto vai ficar o seu ITR e faz uma decomp utilizando créditos, se não me engano, de outro tributo, acho que COFINS, se não me engano, e faz essa decomp para pedir a restituição. Aí, quando daí prossegue-se, ele não apresenta o laudo, de fato é atribuído o valor do imóvel, exatamente o mesmo valor que ele já fez a decomp, né, o valor principal, só que a multa, o contribuinte, quando faz o decomp, calcula em 20%, mas já estava em fiscalização, então a multa aplicada pelo fiscal foi 75%. Então, é feito o lançamento do principal, né, da multa, que é o principal é a diferença do ITR que ele pagou do ITR que ele deveria ter pago, de uma multa de 75% dos juros. Aí o contribuinte alega que não cabia essa atuação. Por quê? Porque ele já teria feito a decomp, que ele nem faz uma DITR retificadora, ele faz uma decomp e acredito que a decomp por si só já afastaria a possibilidade de ter sido lançado contra ele o tributo. E também ele diz que a multa tem que ser 20% e não 75%. Não sei se está claro o caso, é um pouco diferente do usual de TR, mas acho que em outros tributos a gente vê casos parecidos. Então, eu vou sustentar que houve a perda da espontaneidade, né? Vou citar a súmula CARF 33, inclusive, que a declaração, ainda que seja uma decomp, né, entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício, e, ademais, para ele ter algum fundamento, a tese dele teria que ter entregado uma declaração de TR, retificador. Igual não serviria, mas a decomp, por si só, com certeza não... Ele entende que a decomp, ele teria confessado o crédito pela decomp. Ok, mas foi depois do início do procedimento fiscal. Então, estaria correta a lavratura do auto do lançamento, né? E estaria correta a imposição da multa de 75%. Porque depois de iniciado o procedimento fiscal, não pode o contribuinte se eximir da multa. Então, pela própria ementa, né, eu ponho a perda de espontaneidade, súmula CARF número 33, nos termos do artigo 138, formulado com o artigo 7º do decreto 7235/32, com o início do procedimento fiscal, houve perda da espontaneidade para efetuar qualquer alteração dos dados por ela informados na sua ITR 2008, conforme a súmula CARF 33, a declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício. Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de subavaliação do VTN, cabe exigido juntamente com a multa aplicada aos demais tributos. Então, meu voto vai ser por negar provimento ao recurso. Ok, senhores. Dúvidas? Debate, está aberto. Senão, passar a votação também. Mário? Acompanho o voto do relator, presidente. Eu acompanho também. Eu também acompanho. Também acompanho. Também estou acompanhando o relator. Com o relator. Também voto com o relator, então ficou negar provimento ao recurso para o item 2 e também para o item 3, que é um repetitivo associado a esse paradigma, que é o item 2. Próximo processo também é um paradigma, né? Só que é outro contribuinte, José Vasconcelos dos Santos. Passa a palavra, item 4. Passa a palavra para o Martim, por favor. Bom, o item 4 é o recurso de voluntário, qual é tempestivo, portanto, ele conheço. Ali se restringe a tese de ilegitimidade passiva, né? Então, não tem a alegação de fundo, né, da matéria ITR, então, somente o contribuinte alega que a terra não é mais dele, porque já teria comercializado essa terra. Como é uma questão um pouco fática, eu vou ler alguns trechos, igual o voto inteiro só tem uma página e meia, né? Eu vou ler a parte que mais interessa, é da parte fática. Na análise do presente processo, verifica-se que o requerente pretende retirar-se do polo passivo da relação jurídico-tributária, que se refere ao ITR do imóvel foral Fazenda Santa Cristina, sob o argumento de tê-lo transferido em 3 de março de 2002 por escritura pública de compra e venda. Ocorre que a exigência de TR em exercício em questão foi calculada com base nos dados cadastrais constantes na respectiva DITR, apresentada em nome do contribuinte, cujas informações o identificaram como contribuinte do imposto. Nesse sentido, o interessado assumir a condição de contribuinte do ITR, passando a ser responsável pelo pagamento do tributo apurado nessa declaração, bem como pelo crédito tributário apurado em procedimento de fiscalização em discussão nesse processo. Registra que a certidão anexada refere-se à escritura de promessa de compra e venda do imóvel, cuja pós-escritura definitiva
sujeitos ao pagamento de débito constante no processo de execução, em trâmite à 7ª Vara Civil da Comarca de Belém. No entanto, não foram trazidos os autos comprovantes, tanto do pagamento como da escritura definitiva. Portanto, o contribuinte não logrou fazer prova dessas alegações, razão pela qual não merece reforma a decisão recorrida, carecendo de razão recorrente. Então, só em resumo, ele tem uma escritura pública de compra e venda, de promessa de compra e venda, ele está discutindo na justiça os valores e não teria uma escritura definitiva de transferência da propriedade, né? Então, ele ainda segue no cadastro do ITR, essa situação do cadastro do ITR só foi normalizada, né, só foi adequada, é referido em algum lugar que foi, não sei se eu botei isso no meu voto, mas foi vários anos depois, acho que foi até no ano do lançamento, acho que foi só em 2011, tá, que o contribuinte parece que teria lá no cadastro do ITR retirado seu nome, botado o nome do atual proprietário, mas durante esse período aqui, né, que era só uma promessa de compra e venda, no registro de imóveis ainda aparece como proprietário. Então, ele aparecendo como proprietário no registro de imóveis, aparecendo como sujeito passivo no cadastro do ITR, eu entendo por correto manter o lançamento em face dele, e ele que depois entra com ação de regresso contra o antigo proprietário, se for o caso, né? Mas não tem como excluir ele da lide. Justamente ele que é o proprietário. Antes posto, voto por negar o provimento ao recurso. Ok, Martim, obrigado. Alguma observação, dúvidas? Vamos passar a votação, só um minutinho, então. só para eu dar uma olhadinha aqui na questão da documentação. Então, já que a Ludmila pediu, tem um parágrafo que acabei não lendo, que era interessante. Constata-se ainda que não foi comunicado em tempo hábil à Receita Federal do Brasil a transferência do referido imóvel para a devida atualização, conforme previsto no parágrafo 1º do artigo 6º da Lei 93, 93 e 96, e no artigo 8º da IN-RFB, número 830 de 2008, que dispõe sobre o cadastro de imóveis rurais, CAFIR, pois o respectivo DIAC foi apresentado somente em 2011. Portanto, após a ocorrência do fato gerador do TR, primeiro do ano do exercício. Eu não botei o exercício aqui porque é um repetitivo, né? Mas o exercício aqui é 2006. Então, ele só vai sanar essa questão em 2011, como havia comentado. Aguardar a Ludmila, então. Tá. Tô ok, presidente. Está pronto para votar? Tá. Então, passar a votação, então, Mário. Acompanho o voto do relator, presidente. Eu acompanho também. Também adiro as conclusões do relator. Acompanho. Estou acompanhando o relator também, presidente. Com o relator. Também vou acompanhar o relator. Então, ficou negar provimento ao recurso para o item 4 e também para o item 5 e 6, que são repetitivos associados ao paradigma, que é o item 4. Então, ficou do item 4 ao item 6, negar provimento ao recurso. E vamos passar agora para o item 7. Né? A gente tem 3 processos do 7, 8 e 9, são 3 processos do mesmo contribuinte, Agropecuária São Roberto, mas não são repetitivos, né? Embora possam ser semelhantes. Aí vamos ouvir as palavras do relator, que é o doutor Martim. Por favor, Martim. Bom, já adiantando, os 3 processos eles são do mesmo imóvel rural. A diferença é que um é o ano 2006, que é o que a gente vai julgar primeiro, que é o item 7, depois é ano 2005 e ano 2004. O meu voto é igual nos 3 processos, vai mudar somente a numeração de folhas, porque as alegações recursais são idênticas, né? E, eventualmente, pode ter alteração o VTN de um de outro ser um pouquinho diferente, mas a argumentação é a mesma em todos os casos. Tá. Os 3 processos tiveram resolução no CARF, por não constar a tela do CIPT no passado, né? Foi eu que fiz a resolução, há uns 2, 3 anos atrás, eu acho, e agora retornou com aquela tela do CIPT que eu entendo que não tem aptidão agrícola. Então, a tela é a mesma dos 3 processos, né? Então, olhando a desse processo, já resolveria dos demais. Neste processo, essa tela que foi juntada estaria na folha 337, tá? Do processo 7 da pauta. Então, ao meu entender, quando a tela desce dessa forma, ela não considera aptidão agrícola, né? Como a gente já julga assim. Então, quando a gente for tratar do VTN,
meu voto vai ser por restabelecer o declarado. Mas vamos lá, o contribuinte faz algumas alegações, então, indo já direto ao voto, fique à vontade se precisar voltar alguma coisa no relatório, né? Mas a DRJ deu por improcedente a impugnação, são diversos os argumentos. Primeiramente, são preliminares de nulidade de lançamento, ocorre o rejeito por não se enquadrar nas hipóteses do artigo 59 e 60 do decreto 7235, por também haver clareza no lançamento, tanto é que o contribuinte fez sua peça impugnatória, fez seu recurso voluntário, mostrando que entendeu bem a descrição dos fatos, conhecer as acusações que são imputadas, e, portanto, não entendi nenhuma possibilidade de haver uma nulidade de lançamento, então eu rejeito as alegações de nulidade. O contribuinte também se insurge contra a ausência do documento termo de encerramento da ação fiscal. Aqui até eu copiei até o trecho que a DRJ usa, assim, mudei um pouco mais com mais palavras, né? Mas é uma alegação que eu não costumo ver por aqui. Quanto à alegação de inexistência do termo de encerramento da ação fiscal, importa salientar que o procedimento de fiscalização, ao culminar com a lavratura, notificação de lançamento da auto-infração, implica dispensa da lavratura do termo de encerramento, uma vez que o lançamento marca o fim da fiscalização do respectivo tributo ou contribuição. Rejeita-se a preliminar suscitada. Também há uma preliminar de cerceamento de defesa por indeferimento de produção de provas e impossibilidade de versão da prova. Esse é o título desse item. O que o contribuinte se insurge aqui? Porque a DRJ não deferiu a minha perícia, a minha diligência, a minha juntada de documentos, desses argumentos, né? Acho que daqui foi principalmente a juntada de documentos, nem foi tanta perícia. E ele queria ter juntado laudos e documentos em qualquer momento, a DRJ indeferiu. Ele também não o fez até antes do julgamento da DRJ, também não o fez até antes desse julgamento. E ele fez uma preliminar em recurso voluntário de cerceamento de defesa. Eu vou rejeitar essa preliminar, entendo que a apreciação da prova é livre para o julgador, cabe ele indeferir perícias e produção de provas, porque esse pedido não encontra amparo legal, junto com a impugnação, que seja juntado todo o documento de prova que o contribuinte tenha consigo. Então, eu rejeito essa alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de produção de provas, diligências e perícia. Também faz algumas alegações de inconstitucionalidade contribuintes no recurso, várias citações a princípios constitucionais, se não me engano, e, em razão disso, eu aplico a súmula CARF número 2. Partindo para o VTN, parte mais de mérito, eu tenho um voto aqui já meio pronto, que eu sempre uso nesses casos onde não há aptidão agrícola, na tela do CIPT, né? Basicamente, me baseio no artigo 12 da Lei 8629, e no inciso 2 vai falar que tem que ter aptidão agrícola, então, por não ter a tela do CIPT utilizado um critério que considerasse a aptidão agrícola, eu entendo que aquele documento da folha 337, juntado aos autos após a diligência realizada por esse conselho, não se presta para o fim de arbitramento do VTN, e como o contribuinte não juntou nenhum tipo de laudo no processo, né, que a solução única é restabelecer o VTN declarado pela recorrente em sua DTR, ao qual foi glosado. Quanto à área de reserva legal, aqui eu fiquei quebrando a cabeça até entender o que estava acontecendo. O contribuinte, ele alega que tem averbações, tá, na matrícula do imóvel. Porém, analisando as matrículas do imóvel, ele junta duas matrículas, que uma é a Fazenda São Roberto 1 e outras matrículas que é a Fazenda São Roberto 2. Então, mais ou menos para vocês entenderem, porque caso estejam olhando os autos, num lá tinha 5.000 hectares de área de reserva legal, que eu acho que é São Roberto 1, 5.000 e pouco, é cancelada, e na São Roberto 2 tinha 5.000 e pouco também, é cancelada a verbação desses 5.000 na São Roberto 1 e vai 5.000 para São Roberto 2. E fica 100% com a área de reserva legal. Acho que isso é por compensação, né? Ele alterou por compensação. Então, a São Roberto 1 ficou sem a reserva legal e a São Roberto 2 ficou com 100% da reserva legal. Depois de entender isso, eu me dei conta que, na verdade, a fazenda que a gente estava em discussão aqui é a São Roberto 3, que não tem não consta a matrícula dela. Então, eu não consegui entender
o contribuinte ele alega que 100%, tá? É a área de reserva legal, que está na matrícula isso, que é 100%. Ele junta as matrículas que comprovam que realmente a São Roberto 2 foi com 100%, só que aqui o imóvel é a Fazenda São Roberto 3, NIRF 6722893. Então, eu digo isso no voto, e então compreendo que a matrícula deste imóvel não foi juntada aos autos, né? Então, carece de razão recorrente quanto à alegação de área de reserva legal. Quanto à multa de ofício, ele se insurge contra a aplicação da multa de 75%, eu vou dizer que é a multa prevista, conforme artigo 14, parágrafos 1º e 2º da Lei 9393, e também é aquele que está no artigo 44, inciso 1 da 9430 de 96. Então, aplica-se ao ITR as multas aplicadas a outros tributos, e que é a multa geral, aquela do 44, inciso 1 da 9430. Então, em procede as alegações, quanto às taxas Selic, aplica a súmula CARF número 4, que entende a Selic como válida. E, por conclusão, eu voto por dar parcial provimento ao recurso para restabelecer o VTN declarado pela contribuinte. Ok, colegas. Vamos aguardar um pouquinho. O pessoal está examinando aí os autos, né? Estão com dúvidas? Alguma questão? Já estou apto. Ok. Então, vamos passar a votação, então, Mário. Acompanhe o relator, presidente. Eu também acompanho. Também acompanho. Também acompanho. Também acompanho. Acompanho. Também acompanho. Então, ficou por unanimidade de votos para o item 7, parcial provimento para restabelecer o VTN declarado pela contribuinte. E o item 8. Perdão, tinha ligado o microfone. O item 8 é exatamente igual, porém é o exercício do 2005, enquanto o anterior é do item 2006. Também houve a diligência, também foi juntada a tela do CIPT, é a mesma tela, inclusive, né, eles juntam a informação dos 3 anos, e eu também, minha conclusão é exatamente igual, que é voto por dar ao provimento ao recurso para restabelecer o VTN declarado pela contribuinte, e os demais pontos eu rejeito, conforme o voto. Também é a mesma fazenda. Mesma fazenda. Isso. Ok. Dúvidas? Mário, como vota? Acompanhe o relator, presidente. Acompanho também. Também acompanho. Também acompanho. Também estou acompanhando. Acompanho. Ok, então ficou para o item 8, então, ficou passar provimento, restabelecendo o VTN, e tem o próximo item 9, né? Por favor. Mesma coisa do item anterior, é o exercício 2004. Então, eu me reporto ao primeiro processo que a gente julgou, o item 7 da pauta, que era o exercício 2006. Mesma situação, teve diligência, juntou a tela do CIPT, que não tem aptidão agrícola. Isso está na folha 339 dos autos. É a única matéria que eu estou acolhendo. As demais matérias são idênticas às apreciadas nos outros recursos por ser mesmo imóvel e mesmas alegações, mesmos documentos juntados como prova. E então, minha conclusão é voto por dar parcial provimento do recurso para restabelecer o VTN declarado pela contribuinte. Ok, creio que não devem haver dúvidas, né, nesse caso. Mário, como vota? Acompanhe o voto do relator. Eu acompanho também. Eu também acompanho. Também acompanho. Também acompanho. Acompanho. Eu também acompanho, então ficou também parcial provimento para o item 9, né, para restabelecer o VTN declarado pelo contribuinte. Agora a gente vai passar para votação, né, para apreciação de diversos processos, são os itens 10 a 32 da pauta, do mesmo contribuinte, Celulose Nipo Brasileira S.A., atualmente Sinibra. Ocorre que são vários imóveis e são imóveis diferentes, às vezes há uma diferença nos argumentos. O relator disponibilizou uma planilha para acompanhamento dos conselheiros
e na qual ele organizou como é que vai ser a votação, né? A ordem de votação, por conta de que são vários imóveis relativos à mesma empresa. Então, eu vou passar a palavra para o relator, e acho que, pelo que eu vi aqui da planilha, é aproximadamente a ordem da pauta, né, com algumas ligeiras correções, mas, então, vamos lá. Começar pelo começo. Item 10, por favor, Martim, com a palavra. Bom, a planilha espero que todos tenham tido acesso já ela ali. Ela só tem ali as informações de qual o imóvel, qual é o exercício, né, de cada processo, para não ter nenhum tipo de confusão, porque são muitos processos do mesmo contribuinte, que pode causar uma confusão, né? Então, eu começar pelos processos 10 e depois passar ao 11, que está no mesmo imóvel, que é de NIRF 06719430, que é a Horto, Cocais das Estrelas e Arrudas. Então, começar, a princípio vou seguir a pauta, né, com algumas alteraçõezinhas pequenas. Então, em relação a este processo, exercício 2008, nessa área rural, vou direto ao voto. Não, perdão, primeiro só fazer um relatóriozinho. Foi improcedente a impugnação, tá? A contribuinte, em seu recurso, ela vai repetir os argumentos. Porém, enquanto ao tamanho da APP, ela não era objeto da autuação, mas ela diz, o tamanho da minha APP é um pouquinho maior, e ela pede tanto impugnação quanto recurso voluntário a revisão de fato desse tamanho dessa APP. Então, não é objeto da glosa, né? Aquela questão de que quando o contribuinte ele é autuado, ele pede uma revisão de fato de outras áreas, e isso geralmente a DRJ que aprecia acaba também apreciando. Foi apreciado nesse caso, e por não ter ADA, não foi acolhido. Então, agora, chegando o processo aqui para a gente, também essa questão da APP, embora não tenha sido parte do lançamento, eu vou apreciar também aqui. Então, as matérias, a primeira é um pedido de perícia, né, que foi indeferido, similar ao caso do processo passado, né, a DRJ indefere a perícia, e o contribuinte alega aí uma preliminar, pede a perícia e misturado com uma preliminar de cerceamento de defesa para a DRJ não ter deferido a perícia. Então, eu faço um tópico aqui, aplicando artigo 18 do Decreto 7235, artigo 16, inciso 2, dizendo que está correto o deferimento da perícia, quando a produção de provas é quem tem que trazer o contribuinte, descabe essa inversão do ano da prova que ele pleiteia, e o requerimento de perícia é indeferido e não causa cessamento de defesa, tal indeferimento. Essa preliminar de cessamento de defesa vai se repetir em vários outros processos, então depois já entenderam como é o posicionamento, depois só vou dizer, rejeita a preliminar de cessamento de defesa por causa da perícia. Quanto à área de reserva legal, vou também só recapitular como é o meu entendimento, né? Porque vai se repetir em vários processos a questão da área de reserva legal. Eu entendo, conforme o Súmula Carlos 122, que a verbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supra eventual fato de apreciação do ADA. Então, essa súmula é um pouco recente, né? E a DRJ não acolhia, apesar de ela ser vinculante atualmente, não era na época desses julgados. E o que ocorre é que, em vários casos, que a gente vai ver aqui, o motivo do indeferimento é não ter o ADA, e por isso que a área de reserva legal não é aceita. Neste caso aqui, eu entendi que houve a verbação, a própria DRJ já havia também considerado, vou transcrever um texto da DRJ aqui, no lançamento reconheceu-se a isenção de 3.873,8 hectares de APP e de área de reserva legal de 5.031,2. Os documentos apresentados comprovam a APP de 3.972, é um pouquinho maior, e de área de reserva legal, devidamente averbada à margem da matrícula, de 5.673,83 hectares. Não é possível, entretanto, excluir a totalidade dessas áreas, com base de cálculo TR, por falta do ADA de 2008. Então, por não ter o ADA,
Eles rejeitaram tanto a APP quanto a área de reserva legal. Quanto à área de reserva legal, então, por estar averbado conforme a relação de matrículas que consta a folha 172 a 175, são várias matrículas, então são 3 ou 4 páginas somente relacionando essas matrículas, consta a elas que, se somados os valores, conforme a própria DRJ também já testou aqui, chegam a essa conta de 5.673,83 hectares. Então, em razão disso, eu acolho essa área de reserva legal por ter matrícula, averbações da matrícula nesse tamanho. Quanto à área de preservação permanente, o contribuinte ele junta um laudo, né, onde especificamente a folha 177 do laudo consta a área de preservação permanente de 3.972,27 hectares, a qual foi constatada, conforme constou no laudo, com auxílio de levantamento técnico topográfico, né? Então, eu entendo que tanto a APP daí aumenta ali cerca de 100 hectares do que foi declarado porque foi pedida essa revisão de fato, e também aumenta em cerca de 500 hectares a área de reserva legal, quanto que foi já acolhido pela fiscalização, quanto que foi agora aprovado com as novas averbações, né? Então, eu, antes posto, voto por dar parcial provimento ao recurso para reconhecer, não sei se eu estou usando o termo certo aqui, presidente, reconhecer 3.972,27 hectares a título de área de preservação permanente e 5.673,83 hectares a título de área de reserva legal. Como voto? Não, acho que não tem. Você conhecer a cada. Porque, ele, na verdade, ele na declaração. Em relação ao declarado, essa área que ele pediu no laudo, como é que está? Está maior do que o declarado? Não é? Você se lembra disso? Eu não entendi a pergunta, como é que... Em relação ao que ele declarou, essa área que ele está postulando aí de ADA, por exemplo, de ADA não, de APP, é maior, é melhor? Assim, a APP não foi glosada, então a APP ele declarou 3.800, tá? E aí ele vem em impugnação e diz, olha, ele foi glosado a área de reserva legal, deixa eu ver qual o tamanho da glosa da área de reserva legal, ele declarou 11.000 hectares de área de reserva legal e cai para 5.000. Aí o que o contribuinte faz, né? Ele vai lá, durante a fiscalização, ele faz um laudo e descobre que ele não tem só 3.000 e pouco de 3.800 de APP. Ele vai lá e descobre que ele tem 3.900. Ele é autuado e diz, realmente, eu não tenho 11.000 de... então, acho que não disse se ele concorda que ele não tem 11.000 hectares já de reserva legal, mas ele diz, ele vai lá e prova que 5.000 que ele tinha, que a fiscalização aceitou de área de reserva legal, ele vai lá e prova que ele tem averbado mais 600 hectares e diz, a área de reserva legal averbada é 5.600 e pouco. E também diz, eu tenho mais 100 hectares aqui que é APP, né? E, de repente, ele até declarava como área de reserva legal aquela área, mas daí agora ele viu que é uma APP. Então, ele, apesar da APP declarada ser 13.800, ele, em impugnação, diz que ela é 13.900. Que é normal isso, até eu acho que o conselheiro Caio divergia, né? Essa revisão de fato, ele ficava vencido, se não me engano, sozinho, quando o contribuinte pede essa revisão de fato, porque a DRJ lá de Campo Grande, que aprecia essa matéria, ela sempre entra, né, nessa discussão aqui de revisão de fato. Então, eu acolho esses 100 hectares a mais, aproximados 100 hectares, né, e também dou provimento à área de reserva legal conforme as matrículas. Né. Tá, e eu estou vendo aqui, na página 177 só tem um númerozinho, né? Não tem onde que está a delimitação da área de reserva legal, só tem essa área essa página 177 que você apontou, né? Deixa eu Só tem a abrir aqui. conclusão, mas não tem como ele chegou aqueles dados, né? Eu vou ter que abrir aqui só um instantinho. Constatar.
Algum desses processos aqui, né, não sei se é esse vai ter, teve uns mapas que não puderam ser juntados ao e-processo, tá? Certificado isso. Deixa eu confirmar se esse é o caso aqui. E foi certificado que a impossibilidade de ser juntado aos autos do e-processo. Deixa eu ver. O 10 da pauta, deixa eu ver qual é o número dele aqui. Ele é o final 2011, né? Ah, mas ele não é um desses casos aqui. É porque neste processo especificamente só tem um númerozinho, não tem nada, entendeu? Em relação ao valor, até tem assim, um levantamento sobre o método utilizado, cartório, pesquisa em cartório, etc. Mas neste processo não constam aí nenhum. Não diz como é que chegou essa área do valor APP, só aparece lá o número, tem tanto de APP. Aí fica um pouco assim, né? Se você está me dizendo que está em outro processo, mas assim. Não está, não está. Esse aqui não tem essa informação. Deixa eu só ver se não tem. É que eu falei que tinha uns mapas que não estavam juntados, mas não é mapa desse processo. Deixa eu só ver se não está em outra página, né? Porque daí o processo evoluiu. Não, tudo bem. Não, outra página. 72 que ele trata da APP, né? Constatações. Não, mas é só uma constatação. Ele só diz assim mas que não tem... tem tanto de APP. Tá, mas baseado em que ele chega a essa conclusão? Não tem aqui, entendeu? Quer dizer, é lógico que um processo tem que... Né, o doutor Martins pode nos esclarecer. Que aí eu fico, assim, achando que não... Para reconhecer essa... Permite complementar aqui, presidente? Claro. Se pegar o escopo do laudo na página 4, ele fala que é para efeito de ênfase no valor da terra nua. De fato, ele não entra nessa questão da classificação do que seria a APP, né? Que tipo de informações. Agora, floresta nativa, mas não dá nenhum tipo de qualificação. Sim. Porque aí, nesse caso, me parece que, assim, na ausência de outros dados, elementos, realmente acho que fica um pouco complicado a gente reconhecer acatar esse pedido dele em relação à APP. Até porque a fiscalização já catou alguma coisa, né? Você está dizendo 3.873, esses cerca de 100 hectares a mais aí, me parece que não há né, uma... Eu estou confirmando se não tem mais algum outro documento, mas se a maioria estiver entendendo que o laudo não é suficiente, eu também vou entrar nessa... Eu também não me oponho a alterar, porque realmente isso não ocorre com os demais casos. A maioria tem justamente os mapas e não tem um laudo, né? Até ocorre ao contrário. Aqui tem um laudo de avaliação e por alguma razão não tem um mapa. O único processo que eu acho que não tem mapa vai ser esse aqui. Ou mais um, eu acho que, se não me engano, não vai ter. Achando bem estranho não ter um... Não tem nem, não é só questão de não ter mapa, não tem nenhuma descrição, né, Martins? Foi nas áreas tais, não tem nada, só tem uma conclusão lá, tantos hectares de APP. Realmente, eu acho um pouco difícil aí nesse caso. Eu vou alterar o voto em relação à APP por compreender que o laudo, por somente constatar e não haver fundamentação, né? Não fundamentado aonde que estava a APP, porque é um requisito, né, que a APP seja delimitada, onde seria a APP, né, no imóvel. Então, por não haver essas condições, eu vou rejeitar aquele laudo para fim de demonstração de que há uma APP. Ainda que seja constatado, o laudo não é suficientemente eficaz para reconhecer uma isenção tributária, né? Então eu vou alterar e não vou, então eu voto para reconhecer apenas a área de reserva legal de 5.673,83 hectares.
e vou retirar a APP do provimento. Ok. Sim, alguém tem mais alguma observação aí? Está em aberto também Todos acompanharam? Então, senão a gente pode passar a votação. Doutor Mário? Acompanho o relator, presidente. Eu acompanho também a alteração feita aí, né? Acompanho o relator. Exatamente, eu também acompanho feita essa alteração. Também acompanho o relator. Acompanho. Também estou acompanhando o novo posicionamento. Também acompanho, então ficou parcial por unanimidade de votos, parcial provimento para reconhecer essa existência dessa área de reserva legal. Ok? Pode passar para o 11, doutor Martim. Só um instantinho aqui para não... O 11... Bom, vamos ver, se a gente proclamou ali o resultado, mas eu vou ver se nesse 11 não está aqui o documento que resolvia o processo anterior, tá? Só que como a gente está jogando meio conjunto aqui, daqui a pouco tem um laudo aqui, né? Mas vamos... agora que me dei conta que era o mesmo imóvel, de repente está aqui a prova que eu referi. No 11 é o mesmo imóvel, tá? Também tem a discussão quanto a perícia, então, processamento de defesa, que eu rejeito a perícia e rejeito o processamento de defesa por nível da perícia. Quanto à área de reserva legal, é a mesma área reconhecida do processo anterior, tá? E quanto a... Então, na fiscalização, eu já havia reconhecido 5.031, né, que é metade do contribuinte pleiteou na sua DTR, na DTR ele havia declarado 10.949, então reduziu a 5.000 hectares, 5.031 hectares, e ele comprova a verbação de um pouco mais que isso, então ele comprova 5.673, conforme o caso anterior, e eu reconheço esse tamanho de área como área de reserva legal, tal qual nossa turma já compreendeu no processo anterior. Quanto à APP, no mesmo sentido que eu tinha votado no caso anterior, eu refiro que o laudo aponta a folha 179, a APP, do mesmo tamanho que eu referi no processo anterior. Eu só vou ver se nesse processo não teria a prova, e de repente esse processo me levou à confusão. Se não tiver, eu vou fazer o mesmo encaminhamento que eu fiz no anterior. Mas, a princípio, eu acho que não tem também, deve ser no mesmo sentido. Só um instantinho, só dar uma confirmada aqui no documento. Tem algum microfone aberto que está fazendo barulho estranho. Eu olhei aqui, Martim, não achei não, tá? Também eu disse agora, concluí que é exatamente igual ao caso anterior, então, por falta de ter um laudo que seja capaz de majorar ali o tamanho da APP, já reconhecida pela fiscalização, eu vou dar provimento ao recurso somente em relação à área de reserva legal e eu mantenho a APP no tamanho que ela foi considerada já pela fiscalização, por entender que esse laudo não faz prova das alegações, conforme referido já no caso anterior também. Ok, senhores, é o mesmo encaminhamento, mesmo imóvel, né? Tá, só uma dúvida. Esses laudos são os únicos que tem, são esses que estão juntados aí a partir da 144, não é? Ou tem mais algum outro?
Eu só sei desse. De cabeça, assim, junto, em anexo ao recurso voluntário, não tem laudo. Eu olhei o recurso, não tem laudo juntado não, tá? Recurso voluntário. É porque, não raro, eles apresentam vários laudos, né, que nem sempre estão na mesma linha, mas eu achei... Eu vi só um mesmo. Tudo certo, Ludmila? Ok, então vamos passar a votação. Mário? Acompanho o relator, presidente. Acompanho também. Eu também acompanho. Também acompanho. Também acompanho. Acompanho. Também vou acompanhar. Então, ficou parcial provimento para reconhecer essa área de reserva legal no valor de 5.673,83 hectares. Passar para o 12, então, Martim, por favor. Não esquece de fazer as alterações na emenda também, tá, Martim? Sim. Então, abrindo 12 aqui, mesmo contribuinte, celulose, nipo brasileira sem nipo. Aqui o 12, a gente vai pegar desse mesmo imóvel, a gente vai ter o 12, o 13, o 16 e o 18. Na ordem, se referem a exercícios 2010, 2009, 2006 e 2005. O que vai mudar só o exercício de um caso para o outro e as alegações, né, que... Vamos começar por esse que é o mais recente, que é o item 12 da pauta, que é o exercício 2010. Aqui a DRJ deu por improcedente a impugnação. Foi feita a glosa aqui da APP, da fiscalização, da área de reserva legal, e o VTN, ele foi arbitrado pelo laudo apresentado pelo contribuinte. Então, a fiscalização intimou o contribuinte a apresentar um laudo sob pena de aplicar o CIPT. O que a fiscalização fez? Daí, o contribuinte juntou o laudo, vem lá a fiscalização e então acolhe o laudo e arbitra o VTN conforme o laudo. Então, reajusta o VTN conforme o laudo. O contribuinte em impugnação, ele vai lá e discorre que é absurdo o uso do CIPT, né? Então, quanto esse argumento da impugnação, ele não repete no recurso voluntário, né? E, então, ele repete, em parte, os argumentos da impugnação, só quanto ao CIPT que não. Em recurso voluntário, ele vai alegar cerceamento de defesa por não realização de perícia, que eu rejeito e rejeito a perícia, conforme casos anteriores, né? E quanto à PP, quanto à multa, ele faz lá a alegação de caráter confiscatório da multa, que eu também rejeito pela súmula caput número 2. Quanto à área de reserva legal, há uma prova dos autos que só foi verbada a margem da matrícula 311,13 hectares, que já é a área que foi reconhecida pela fiscalização. Então, em razão de não ter a verbação na matrícula, não tem como reconhecer a área pleiteada pela contribuinte de 556 hectares. Ele alega que não precisa de averbação, não precisa de área, não precisa de nada, e eu vou na linha de que, conforme a legislação, conforme a jurisprudência desse conselho, né, tem que ter a averbação na matrícula do imóvel, até a súmula CARF 122 é mais ou menos nessa linha, né? É somente a averbação que supre o ARDA ali. Então, eu vou rejeitar as alegações quanto à área de reserva legal. Quanto à área de preservação permanente, eu vou entender que o laudo, que nesse caso acompanha mapa topográfico, e neste mapa topográfico, a folha 128, tem a conclusão, sempre estou na parte da conclusão, né? Teria que a área de preservação permanente seria de 144,92 hectares. Então, na folha 128, teria ali o resultado do tamanho da área. E, em razão disso, eu estou acolhendo, então, o recurso nesse tocante para reconhecer esses 144,92 hectares como área de preservação permanente. Então, é o que eu estou acolhendo e esse é como eu voto por dar provimento ao recurso em parte, somente quanto à APP. Então, se puderem confirmar se está certo o laudo aqui no caso em questão.
Ok, eu estou satisfeito aqui. Não sei se alguém... Como é que vocês estão? Mais um minuto, por favor. Claro. Veja que é um laudo bem parecido com o caso anterior, só que esse tem a diferença que acompanha os mapas, né? E os mapas, eles são um pouco mais claros em apontar quanto que é benfeitoria, quanto que é preservação, quanto que é mineração, né? Teria ali as legendas do mapa, né? Então, esse é o detalhe, né? Que naquele processo anteriores, 10 e 11, não teria os mapas que acompanhariam o laudo. Ok. Pode começar, Mário, então. Como vota, por favor? Acompanhe o relator, presidente. Eu acompanho também. Também acompanho. Também acompanho. Também estou acompanhando. Acompanha, senhor presidente. Também acompanha. Então, ficou reconhecida essa área de 144 parcial provimento, né? Reconhecer uma área de 144,92 hectares a título de área de preservação permanente. Item 13, por favor. O item 13, até deveria ter comentado isso antes, teria facilitado talvez o julgamento do 12, mas acabei de me dar conta. É que no 13, a própria DRJ já reconheceu esses 149,92, só que na verdade ela não botou o 2, ela põe 144,9 hectares, tá? Então, a DRJ, no 13, por teada, ela reconhece em relação a esse período, que é o ano anterior. Então, em 2009 teria ADA, em 2010 não. Então, em relação a 2009, a própria DRJ já reconheceu essa área só por 0,02 de diferença em relação ao nosso. Certamente é uma questão de arredondamento ali. Então, o contribuinte, no caso do 13 da pauta, é o mesmo imóvel do anterior, do ano 2009, ele repete os argumentos, com exceção do EPP, quanto ao VTN, que ele ele recorria dizendo que era pelo CIPT, aí quando a DRJ diz que não, mas já foi pelo laudo, não está errando aqui nos argumentos, ele esquece qualquer alegação contra o VTN em recurso, então ele não recorre contra o VTN.
Quanto ao APP, que ele ganhou, como acabei de referir, ele segue recorrendo, mas não faz nenhum argumento específico, né? Até poderia ter que esse 0,02, mas ele não faz nenhum argumento, faltou 0,2 décimos aqui de hectare, mas ele não faz alegação nesse sentido. E, simplesmente para um capítulo genérico, a APP tem que ser reconhecida conforme, nem explica conforme laudas, diz, tem que reconhecer a APP. Então, por já ter sido essa alegação acolhida pela DRJ de origem, eu não conheço das alegações quanto à APP. Acredito ter sido um erro do recurso, né, por ter constado isso em sede recursal, que ele ganhou e não perdeu esse argumento. Então, meu voto vai ser para conhecer em parte do recurso, à exceção da alegação quanto à área de preservação permanente. Quanto ao restante, né, é a mesma questão do caso anterior. O cerceamento de defesa por não realização de perícia, eu rejeito a minha perícia. Quanto à área de reserva legal, eu nego, porque somente está verbado 311,3 hectares, conforme a gente já julgou no caso anterior. Quanto à multa, a alegação de caráter confiscatório aplica a súmula CARF número 2. Então, antes posto, voto por conhecer em parte do recurso, a exceção da alegação quanto à área de preservação permanente, e na parte conhecida, negar-lhe provimento. Ok, dúvidas? Bem simples, né? Não tem muito. Mário, como vota? Acompanho o relator. Eu acompanho também. Também acompanho. Também acompanho. Também acompanho. Acompanho, senhor presidente. Também vou acompanhar. Então, ficou, nesse caso, negar provimento, né? Conhecer em parte, na parte conhecida, negar provimento. Acho que a gente passa por 16, né, Martim, que é o próximo desse imóvel, né? Pula o 14 e 15. Exato. Então, o 16 da pauta é o mesmo imóvel, agora no exercício 2006. Então, aqui foi considerado procedente em parte a impugnação, foi reconhecido já uma área de 82,4 hectares como prefeitura pela DRJ, mas não alterou o valor do lançamento, houve a manutenção integral da exigência. Em recurso voluntário, o contribuinte repete, em parte, os argumentos, né? Somente não conta as benfeitorias. Ele vai criar aqui uma preliminar de nulidade por uso dos dados do CIPT, né? E também, quanto ao CIPT, ele vai entender que seria incorreto o arbitramento do VTN com base nesse. Então, já entrando no mérito do meu recurso, do meu voto, eu vou entender que não há nenhuma nulidade utilizando os dados do CIPT, né, porque o contribuinte tem clareza para se defender, tanto que fez o recurso, não se encontra as hipóteses do artigo 59 do decreto 7235. Então, em razão disso, eu entendo por ser inadmissível o pretendido cancelamento por nulidade, né? Então, em razão disso, eu rejeito essa preliminar de nulidade do CIPT. E quanto ao VTN, foi de fato utilizado a aptidão agrícola, foi arbitrado R$1.000 por hectare, que corresponde ao VTN por hectare, conforme folhas 12 dos autos, que considerou a área de menor aptidão agrícola, a de menor valor naquele exercício, que é matas, R$1.000 por hectare, os municípios localizados em Itatibira, Minas Gerais. Então, eu entendo que não haveria aqui, foi considerado aptidão agrícola, então, em razão disso, não está correto o arbitramento pelo VTN. Prosseguindo os argumentos do contribuinte, quanto à área de reserva legal, lembrando que no caso anterior, lá em 2009, 2010, a gente reconheceu, já a fiscalização já reconhecia 311 hectares, tá? Aqui, o contribuinte, na DITR, ele pede 537, não ganha nada na DRJ, não ganha nada pela fiscalização, e ele comprova, para a DRJ, já na impugnação, já comprova, 280,98 hectares. Só que ele não tinha o ADA, e por não ter ADA, não foi reconhecido pela DRJ. Então, eu reconheço esses 280,98 hectares, tempestivamente, né, naquele ano, para aquele exercício, como área de reserva legal. Então,
A área de reserva legal aumentou lá nos casos anteriores, em cerca de 30 e poucos hectares. Quanto a PP, eu dei provimento, lembrando que nos julgamentos anteriores a gente deu a PP favorável, então a própria DRJ também já havia dado, e no outro caso a gente também deu, 144,9. Aqui, ele junta um laudo que comprovaria 145,5. Seria mais ou menos meio hectare a mais. Então, a PP diminuiu, ou simplesmente ele conseguiu fazer uma prova em 2006 e não conseguiu fazer a mesma prova em 2009. O laudo se alterou, ou por uma questão climática, a APP teve sua área reduzida em cerca de pouco mais de meio hectare. Então, eu reconheço 145,5 hectares a título de APP, conforme laudo, e se encontraria essa conclusão. Aqui são só os mapas topográficos, né, que são realizados por engenheiro florestal, qual eu equiparo eles a laudo técnico, né, e por considerar que eles são suficientemente eficazes, né, capazes para fins de comprovação da PP, e se encontraria, se não me engano, são 3 mapas de folhas 31 a 33, cuja soma dessas áreas perfaz 145,5 hectares. Então, eu dou provimento ao recurso, parcial provimento ao recurso para reconhecer 145,5 hectares a título de APP e 280,98 a título de área de reserva legal. Ok. Dúvidas, senhores? Só lembrando que esse é um ano calendário anterior àqueles que a gente viu, né? Então, na verdade, a gente começou pelo ano calendário posterior. De repente para os próximos, Martim, se der para organizar pelo mais antigo e depois para o mais recente, para os outros imóveis, se der, né? Eu não sei se não é melhor começar justamente pelo mais novo. Você acha? Porque o mais novo a gente aprova até melhor, assim, para a gente entender. O processo está um pouco melhor formulado, né? Porque, não sei, pelo menos às vezes o contribuinte faz uma prova melhor nos processos mais novos, né? Porque já fez laudo, né? Mas posso mudar. Eu até pensei nisso. Mas é por conta justamente por isso que a gente fica achando que a situação anterior tá bem comprovada e não, tá lá na frente de comprovou direito, mas agora não, mas já queria talvez aí de não ver evolução da situação, né? Eu acho melhor começar pelo mais antigo, acho que é mais adequado até a própria dinâmica da apreciação da situação, né? Ele não tinha no começo, depois ele foi juntando isso, sim, aí você reconhece, mas se já permite, ele provou depois, então vale para antes, então cria um viés aí que eu acho que não é apropriado, me parece. Tá. Intencional, evidentemente, mas... Já me permite, então, nesse caso, eu até já vou dizer como é que é o caso do próximo, né? Que é o exercício anterior. Então, a gente aqui é 2006, o próximo é 2005. A APP é exatamente o mesmo tamanho que eu estou aqui de 2006, 280,98, porém, a área de reserva legal, o mesmo tamanho. Já a APP, ela vai estar menor, ela vai estar 119,4 hectares, porque o laudo juntado dizia que era 119,4. Então, a APP, em 2005, era 119, em 2006 foi para 145, e em 2009, 2010, ela foi para 144,9. Mudou muito pouco. Então, e a área de reserva legal era 280, foi para 280, depois lá de alguns anos, aí ela foi majorada porque teve averbações, a 311. Sim. Não, tudo bem. Eu acho que realmente fica melhor a partir do histórico, começar pelo começo, digamos assim. Mas em relação a isso, então, em relação a item 16, dúvidas, senhores? Me permite, presidente? Claro. Eu estou estranhando aqui os mapas da página 31 a 33. Primeiro que, quando fala em preservação, ele simplesmente coloca a área também, né? Nem no próprio mapa está delimitado nada aqui que eu entenda. E, além disso, o conselheiro está propondo a soma dessas 3 áreas.
Mas não é do mesmo imóvel, porque as regiões são totalmente distintas. O mapa da Folha 31, e aí me permitem o conhecimento da região, porque eu sou da área, né? Ele é do norte de Minas, a cidade de Lontra, Japonvá. Os mapas da Folha 32 e 33, região central de Minas Gerais, dista aí uns 400 quilômetros mais ou menos, uma região da outra. Então, esse somatório não caberia, porque não se trata do mesmo imóvel. Por outro lado, eu não vejo lugar nenhum que delimite essa área de preservação propriamente. Aqui simplesmente faz referência à área, mas no mapa só mostra o mapa do município aqui, na Itabira. Esse mapa é diferente daquele outro, né? Aquele outro ele tinha por achurados e ele conseguia distinguir. Aquele que a gente viu num processo anterior, né? Ele conseguia distinguir. Esse aqui está uma colagem, está tudo errado. Se eu pega a folha 32 aí, por exemplo, não dá para você entender nada ali do que está acontecendo. Está uma colagem, não sei se ele teve dificuldade em digitalizar. E além disso, se perceber aí, ó, o mapa da 31 fala em municípios, Japonvá, Patis, São João da Ponte. Esses municípios ficam a 500 quilômetros de Belo Horizonte, 550 de BH, para a região norte de Minas Gerais. Uhum. O município de Itabira, ele fica a 100 e poucos quilômetros de Belo Horizonte, uma região central. Então, assim, não dá para somar os dois, considerando que seja um único imóvel. Eles são bem distantes. Uhum. Por outro lado, tem reserva legal, né? Preservação, mas não fala a natureza dessa área, né? Assim, e não está apontando, não está achurado, não está determinando área nenhuma. Então, meu encaminhamento seria para negar provimento, também com relação a essa APP, por falta de melhor especificação de qual a natureza dessa APP. E porque esses mapas aqui não condizem com, pelo menos parcialmente, com o imóvel, com o imóvel propriamente. Mário, se a gente puder, de repente, olhar os mapas do 18, para ver se a gente consegue entender um pouco melhor a situação, né? Já, se a gente puder fazer um julgamento em conjunto, né, do 16 e do 18, porque o 18 vai ter... Dúvida, Mário. Porque em relação à APP, eu achei, entendi toda a linha, mas em relação à reserva legal, ele está colocando aqui, a reserva legal ele está reconhecendo que o que está vinculado à verbação, não em relação ao mapa, me parece. Não é isso, doutor Martins? Perdão. Eu estou só em menor extensão para a APP, estou negando a APP, desculpa, realmente eu me ativo somente a APP. Reserva legal que eu acompanho o encaminhamento do relator. Tá, sim, então a gente já falei no 18, só para a gente adiantar aqui. Vamos dar o pular no 18, vamos abrir o 18 então, gente. Sabe a folha, Martim? No 18, eu estou vendo que está na folha 75, 76, 77 os mapas. Só que, assim, até já entrando um pouquinho no... Entendi o que... Eu não conheço Minas Gerais de direito, então não tinha dado conta dessa questão das áreas. No 18, por exemplo, na folha 76, fala o nome do projeto, São José das Mandiocas. Qual é o nome desse imóvel, conforme a NIRF? Horto Florestal São José das Mandiocas. A princípio, o mapa da folha 75 seria do São José das Mandiocas. Sim. Então assim, aqui teria uma área de preservação de 27,5 hectares. Talvez não delimitada direito, porque parece que o mapa não está aberto, né? O mapa lá em cima, a gente consegue ver lá, pela escala, 72.500, 700 mil, 675, depois pula aqui para uns 698. É um pouco confuso, esse mapa parece que está meio dobrado. Mas, na folha 76, 77, vai dizer nome do projeto, Estiva e Mucuri, respectivamente. O que, a princípio, não seriam dentro desse... são outros lugares, outros municípios bem longe um do outro, né, conselheiro Mário? Então, a princípio, eu acho que... Não sei qual foi a intenção aqui do contribuinte, do recorrente, nesse caso, juntar esses documentos como prova, né? A princípio não seriam do mesmo, porque como não tem um laudo que diz, esses três fazem parte do mesmo imóvel,
de fato fica complicado, né? Eu parti da conclusão de que seria, até porque mais adiante tem a ADA de um valor bem equivalente de hectares de SAPP. Variava meio hectare só. Mas, a princípio, com esses laudos, eu, de fato, ou não daria nada, conforme o conselheiro Mário falou, ou somente daria nessa área do 18. Porque, assim, no 16 nem fala qual é o nome do projeto. Perfeito. Mas deixa eu ver aqui, deixa eu ver o São José das Mandiocas, do item 18 da pauta. Na folha 75, ele equivale a qual do outro processo? Equivale à folha 33 do processo 16. Certo, é a região, né? Então, de repente, vem a dúvida que o conselheiro Mário acha, porque realmente não tem só uma identificação, teria uma legenda, só que o mapa ele não está aberto, né? Então, se o mapa tivesse, isso não é culpa do contribuinte, que esse processo era físico, né? Esse processo era de 2008. Então, foi na digitalização ali que, às vezes, vem um arquivo ali em JPEG, em anexo. Nesses casos, nenhum deles veio. E se a gente poderia dar esses 27,5 hectares, ou não. Da forma que está, me parece que não, né? Tendo em vista que o mapa não aponta a área correta, né? Você vê a diferença do mapa da folha 33 do 16 e a 27 do 18, né? E a 75 do 18. Aqui, pelo menos, ele traz uma legenda, né? Definindo qual, mais ou menos. Tem a legenda aqui, mas o mapa não está ajudando, na verdade, na 33. Ficou faltando um pedaço do mapa. Mas na 75 também falta um pedaço do mapa ali, né? Mas tá um pouquinho mais delimitado, né? É difícil um pouco, né? Tem esse problema que o Martin falou aqui. Realmente pode ser que ele tenha apresentado o mapa aberto e dobraram para fazer a cópia e anexar no processo, dado que é um processo antigo. Mas, assim, deixar aí, vamos ver, o doutor Martin ele mantém encaminhamento? O que o doutor Martin pensa depois eu realmente fiquei agora um pouco de dúvida, né? Acho que, diante da informação de que são municípios bem distintos, e que não tem nenhum laudo que diz que esses 3 mapas referem-se ao imóvel em questão, né? Não tem como concluir que nenhum desses 3 mapas refere-se ao imóvel em questão. Pela lógica, é possível concluir que, pelo nome do projeto ser São José das Mandiocas, talvez se considere que um dos mapas só se refira a esse imóvel, que é o laudo que fala de 27,5 hectares. Então, eu já estou alterando o voto para... Agora, como um outro conselheiro nosso fazia, né, debater entre o colegiado, né, o conselheiro Romildo, realmente não dá para dar tudo, o 145,5 não prova, porque os municípios são muito distantes, mas a minha dúvida é esses 27,5 hectares que aparecem nos mapas de folha 75 do item 18 ou a folha 33 do item 16. Mas eu vou fazer um encaminhamento por não dar, porque tendo em vista que o mapa não trata do ano. Tá? Eu vou fazer assim, o mapa, além de não estar claro aqui, a gente não sabe se isso aqui se refere a um período de 2020, 2015, 2008, 2001, não tem a data que se refere, né? Só tem o mapa aqui, não dá para equiparar isso aqui a um laudo, né? Porque isso aqui não faz nem referência ao imóvel em questão, então eu vou concluir que a APP aqui não vai ser possível ser dada, com base nesses laudos, nesses mapas aqui. Tá? Então eu vou negar provimento da APP, porque entendi que a prova seria imprestável, porque não só por não localizar, porque isso pode ser um problema de digitalização, mas sim por não sequer fazer referência que se trata do imóvel em questão aqui da LID, e não poder ser, então, equiparado a um laudo, esse mapa, e o laudo que é o requisito da lei, né?
Ok. Me parece que carece um pouco aí na verdade, que se tem uma situação que engloba vários municípios, e eu acho que simplesmente para chegar com números, dizendo área de preservação permanente é tal, e um mapa, às vezes carece de um pouco mais articulação, né, uma fundamentação mais articulada para a gente poder até entender o que está sendo passado ali. Não vejo isso nesse processo, tá? Pelo menos para a gente, né, reconhecer aqui uma área de preservação permanente. Mas, enfim, doutor Mário? Ok, Esse então... é o caminho entre item 16, tá? Como é que o senhor votaria? 16, tá? Eu acompanho o relator pelo conhecimento parcial, conhecimento não, né? Provimento parcial para a reserva legal somente, né? E justamente por causa disso, esses mapas que foram apresentados não se referem ao mesmo imóvel. Então não dá para intuir qual que seria parcialmente em uma área ou no outro, porque são imóveis muito distintos, regiões bem distintas do estado. Eu também vou acompanhar, só em relação à área de reserva legal, ele vai fazer as ressalvas, né? O relator acompanha o relator. Eu também acompanho feitas as retificações. Também acompanho. Também estou acompanhando. Acompanho. Também vou acompanhar. Então, ficou reconhecida a existência de uma área de 280,98 hectares de título de reserva legal. O 18, por favor, Martim, mesmo imóvel. 18 é o mesmo imóvel, então vamos resumir alguns pontos já. APP, eu vou então alterar o voto para também não dar nada, né, porque é o mesmos tipos de mapas, né, então eu vou entender que não é suficiente o mapa em questão, e só vou então dar a área de reserva legal, que também está comprovado em tamanho de 280,98. Então, o meu dispositivo vai ser dar provimento ao recurso, parcial provimento ao recurso, para reconhecer 280,98 hectares a título de reserva legal. Esclarecido isso, então, o que mais é alegado? A preliminar de unidade por uso do CIPT, eu vou rejeitar a preliminar, pelas vezes votado no processo anterior, que entendo por válido do CIPT, se tiver aptidão agrícola. Quanto ao VTN, meu voto é no sentido de que foi corretamente aplicado, que foi considerado o menor valor naquele exercício, considerando a aptidão agrícola, que foi mapas, R$400 por hectare, no município de Itabira, Minas Gerais, e em razão disso, entendo por manter o VTN arbitrado pela autoridade fiscal. Quanto à reserva legal, eu estou dando provimento parcial, e a de preservação permanente eu estou negando por causa dos mapas. Então, a conclusão voto por dar parcial provimento do recurso para reconhecer 280,98 hectares a título de área de reserva legal. Ok, mesmo encaminhamento do anterior. Mário, como vota? Lembrando que é o mesmo imóvel, etc. Né? Eu só tenho uma dúvidazinha, porque aqui no mapa, nesse caso específico, ele fala em TR 2005, né? Mas não sei se é o bastante. Perdão, aonde? No mapa do 75, lá embaixo, debaixo do nome do em que projeto, folha? tem lá, descrição em TR 2005, tá vendo? 75. Ah, tá. A folha 75, Mas assim, a gente tem como saber se esse mapa é desse imóvel aqui? Na minha opinião, não está claro, né? não está claro, né? Tá ok. Faltou um laudo em anexo, né? Tem o nome do imóvel, tá vendo? Debaixo do ITR 2005, na folha, na 75, o nome do imóvel, São José das Mandiocas. Mas aqui é o ITR 2006 também, né? Eu acho, peraí. Não, Perdão, é IR 2005. É o 16, aqui é o 18, né? O 2005. Tem nome do imóvel São José das Mandiocas. Aí só uma dúvidazinha. Pois é, Mário, você que está analisando muito mais comigo, nesse aqui, realmente, por estar descrito o nome do imóvel, que é uma coisa que eu referi, que era um dos motivos de negar. Está havendo a descrição que é para o ano de 2005, né? Apesar do mapa não estar apontando corretamente ali
mas aí é um problema de não estar aberto o mapa, né? Eu entendo que talvez dê para colher 27,5 hectares como APP. Concorda, Mário? De acordo com os fundamentos dos outros votos, você falou que não estava identificado o ano, nem o nome do imóvel. Nesse caso, especificamente, a gente tem aí, né, o mapa com o município correto, né, que seria o imóvel São José dos Mandioca, no município de Itabira, e relativo ao ITR 2005. Eu só alerta que você tem que ser muito bem fundamentado, tá? Porque senão o contribuinte vai entra com embargos, né? Porque vai chegar e dizer, ó, anexei mesmo mapa, na mesma situação. Embora isso não gere necessariamente acolhimento, porque, né, a contradição entre encaminhamentos de processos diferentes, isso não é motivo de embargos, mas pode deixar, mas eles podem entrar no embargo no sentido de obscuridade e tal, né? Porque, não sei, então tem que ser bem articulado essa... Mas assim, presidente, até se ele em embargo juntar um mapa completo, dizer, por culpa da Receita que digitalizou errado, e juntar um mapa, até pode resolver todos os processos, né? O problema é que aqui o contribuinte ele não percebeu que desde a DRJ já está digitalizado errado o seu processo. Está travando agora, Martim, não estou conseguindo entender bem, não. Picotou bastante. Se puder repetir. Não, porque eventualmente ele ia apresentar embargos, né? Dizendo, olha, mas o mapa lá da folha tal, daquele processo, também dizia que era ITR, só que o mapa foi mal escaneado. E juntar o mapa correto, né? Seria até embargos que seria até possível de acolher. Mas, pelo que consta nos autos hoje, aquele mapa lá não tem a data do ITR, né? Então, não, mapa... tudo bem. Estou alertando para fundamentar direitinho isso aí. Faz uma anotação boa, sim, tá? Para essa explicação ficar clara. Perdão. Para não dar obscuridade. Por isso que eu coloquei a questão, justamente para essa questão da fundamentação. Eu acho que não está... ele simplesmente anexou esses mapas e não estão compatíveis com a descrição lá do laudo, sabe assim? Você vê que tem mapa de região distinta do imóvel. Então, seria um não acatamento genérico, assim, por falta de precisão e também falta de clareamento do que seria efetivamente esse imóvel, né? Assim, as áreas desse imóvel. Você vê que as áreas não batem aí, se você pegar a somatória aqui desse imóvel aqui, dá 551 hectares, e mais embaixo tem mais 513, e depois mais 340. Então, são um tanto de inconsistências. No conjunto, elas não servem para trazer clareza do como um todo, não simplesmente por falta de indicação de ITR, tá vendo? Isso que eu estou querendo fundamentar de uma forma melhor. O imóvel tem 1.407, né? Pelo tá aqui. Nem a soma aqui desses aqui não daria os 1.407. Tá. Então, tua consideração seria para, nesse caso também, negar provimento APP? Sim. Deixa eu só fazer um... Eu fiquei com uma dúvida agora aqui, porque então eu vou mudar meu voto também. Eu estava pensando em acolher, mas está muito confuso aqui. O imóvel da folha 77 também fala que se refere a São José das Mandiocas, o nome do imóvel. Já o da folha 76 não diz, né? E diante da consideração do Mário, quanto o tamanho da área também não bater, eu vejo que realmente, vou na mesma linha que eu disse nos casos anteriores, do caso anterior, na verdade, de que não falta um laudo que conste que esses três imóveis, esses três laudos se referem ao imóvel em questão, né, para a gente conseguir entender qual o tamanho do imóvel, qual o tamanho da APP. Então, meu encaminhamento quanto à APP é negar provimento. Só vou dar área de reserva legal também no 18, tal qual foi no 16. Tá. Ok. A situação é até pior, porque eu somei aqui da área do imóvel, mas elas não são contínuas. Não tem como ser contínua esse mapa, esses três mapas. Ele dá os 1.407 hectares, mas não tem como esse imóvel dessa região aqui apontado, a região do norte de Minas, ser contínuo com esse imóvel lá da área do centro de Minas Gerais, pela distância muito grande. Então, há uma inconsistência
é latente aí que não dá para considerar essa APP. Então, você acompanha o relator? Acompanho o relator somente com... Aqui, no caso, também tem reserva legal? Tem, né? Sim. Uma dúvida, até pouco Sim. da Receita, né? Porque a gente vê, aqui nesse contribuinte mesmo, a gente vê diversos casos que tem várias áreas, várias matrículas, né? Vários imóveis. A gente vê um caso aqui que deve ter umas 50 matrículas. E na hora de fazer a NIRF, né, do imóvel, se há uma vedação de ocorrer isso, eu posso ter um imóvel, pegar o caso do Rio Grande do Sul, né, um imóvel em Santa Maria, outro imóvel em Caxias do Sul, que é bem longe um do outro, e dizer que é a mesma NIRF? Ou não, tem que ter contíguo, tem que ser próximo, tem que ser o mesmo município? Porque aqui, realmente, tem 400 quilômetros de distância entre um imóvel e outro, é bem confuso isso, né? Sabe dizer, Mário? Você que você tem Não, essa... não sei te falar nesse debate pronto, não. Porque até na hora de aplicar o VTN, né? Qual é o VTN do município, que está em vários municípios, né? Mas é só um esclarecimento. Eu mantenho meu voto de negar provimento ao recurso no COTA-PP. Vou dar somente provimento à área de reserva legal. Ok. O Mário acompanha o relator. Sara? Eu também vou acompanhar o relator. Eu também vou acompanhar. Também acompanho. Também estou acompanhando. Eu acompanho, senhor presidente. Vou acompanhar também. Então, dá para passar provimento só para reconhecer 280,98 a título de área de reserva legal. Lembrando que a gente votou os 16 e o 18, né? Vamos fazer agora um breve intervalo, tá? 15 para as 11 a gente volta. Eu pedi para pausar a gravação. Um minuto, presidente. Só respondendo. Tem uma declaratória aqui da Receita que fala que tem que ser área contínua. Mesmo que em municípios distintos e com imóveis, com matrículas diferentes, né, no registro de imóveis, mas tem que ser área contínua para caracterizar um mesmo NIF. Tá? Tu me envia, por favor, Mário, no WhatsApp ali? Aí eu encaminho para o declaratório COCAD ou instituição normativa. Agradeço, tá? Até Ok. mais. Então, 15 para as 11, gente. Procurem não sair, tá? Só fechem para não ter... Parei a gravação aqui naquela hora. O suporte parou a gravação também, né?